Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Hoje é quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Veja agora o que é destaque no programa de hoje. São Paulo completa 470 anos. Conhecida por ser uma selva de pedras, a capital paulista se transforma por meio de iniciativas ligadas à agricultura urbana. Com o avanço das safras de soja e milho no Brasil, o cenário dos preços internos é de baixa. No mercado internacional, a tendência também é de queda nas cotações futuras das commodities. Entenda na análise de Miguel Daúde. Estudo identifica a região árida no país pela primeira vez. O Arthur Miller explica as implicações diretas no agronegócio brasileiro. Tem também a previsão completa para o mês de fevereiro nas principais regiões produtoras. E mais, fazenda em Monte Santo, Minas Gerais, produz café carbono negativo. Manejo sustentável contribui para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Mercado e Companhia. Hoje, São Paulo completa 470 anos. A capital paulista, que abriga cerca de 25% da população total do estado, é conhecida por ser uma selva de pedras. Mas o cinza, que predomina no cenário da cidade, vem abrindo espaço para outra cor, o verde. Uma das razões disso são as iniciativas ligadas à agricultura urbana, que aos poucos vem transformando a paisagem paulistana. Veja na reportagem de João Nogueira. São Paulo é o maior município do Brasil em tamanho e por habitantes. São mais de 11 milhões de moradores, quase o dobro do Rio de Janeiro, segundo no ranking de acordo com o censo 2022 do IBGE. E com tanta gente, os problemas da cidade acabam sendo tão grandes quanto a sua população. A melhora na qualidade de vida é um dos vários desafios encontrados por aqui, e uma das soluções seria a ampliação da vegetação. De acordo com o plano diretor do município, atualmente, apenas 1/3 de área da metrópole é considerada rural. Na cidade que nunca dorme, ainda existe muito espaço onde a cor cinza pode ceder lugar ao verde. E uma importante aliada nesta tarefa, colaborando também com o fortalecimento dos sistemas agroalimentares, é a agricultura urbana. Ela possui o potencial de atender essas necessidades, de abastecimento de alimentos, aumentar a disponibilidade e a diversidade dos alimentos in natura e minimamente processados. Só que, para além da função de fornecimento de alimentos, a produção de alimentos dentro e próxima da cidade também estimula a mudança nos padrões de consumo. Ela tem efeitos pedagógicos ambientais e alimentares. Ela gera renda e desenvolvimento local e ela tem efeitos ecossistêmicos. Em setembro de 2023, o Decreto Presidencial número 11.700 elaborou o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, criando bases para potencializar a produção nas grandes cidades e contribuir no combate à insegurança alimentar. O projeto pode estimular ações na capital paulista, mas a boa notícia é que as atividades agrícolas no município já acontecem e transformam ambientes e a realidade social. Uma das maiores administradoras de condomínios do país deu início no ano passado à implantação de hortas urbanas em edifícios paulistanos. O objetivo é criar 3.000 espaços dedicados ao cultivo de hortaliças e inspirar outras ações parecidas por toda a cidade. A cidade de São Paulo é um grande exemplo para toda a América Latina, em termos econômicos, em termos sociais e em termos ambientais também precisa ser. Obviamente a complexidade é muito grande, nós sabemos, é uma cidade muito populada, mas mesmo assim, aqui nós temos a grande oportunidade de demonstrar que a conexão entre o vivo, as pessoas e a natureza funciona em qualquer situação, em qualquer cidade, em qualquer nível de complexidade. Um relatório do Centro de Estudos da Metrópole da FAPESP indica que a capital paulista tem mais prédios do que casas. Com isso, a cidade que cresce para cima tem um alto potencial para investir em projetos que mudam a paisagem. E para isso, é necessário inovar.
Foi o que fez este shopping da capital, que além de contar com uma usina de compostagem, desde 2012 mantém ativa uma horta de 6 mil metros quadrados no topo do empreendimento. A gente faz a colheita a cada 45 dias. Né? Então a gente criou o dia da colheita, onde praticamente todos os funcionários sobem no telhado, faz a colheita, retiram o alimento que levam para suas casas e a cada 45 dias a gente colhe mais de 3 mil hortaliças e verduras que os próprios funcionários retiram e levam para a sua casa. O paulistano adora um passeio no shopping. Não à toa, a cidade que completa 470 anos é a que mais tem empreendimentos do tipo no país. Mas esses centros comerciais podem oferecer bem mais do que opções para compras. Um exemplo disso é o projeto Telhado Verde. O trabalho, que envolve a participação dos colaboradores de todo o centro comercial, inicia na praça de alimentação, onde são separados os resíduos que podem servir para compostagem. 30 toneladas do composto são utilizadas no telhado e o que sobra é doado para instituições da capital. Na horta, são 4 mil caixas e mais de 100 variedades. A iniciativa, além de gerar frutos, gera economia estimada em R$1 milhão por ano para o empreendimento, o que inspira ações similares na metrópole. O Shopping Eldorado ele foi pioneiro nessa plantação outdoor, né, de plantação do telhado verde, e a gente já recebeu mais de 20 mil visitantes em todo o período. Então, cada um que vem aqui leva um pouquinho da experiência que a gente passa para eles e acabam se multiplicando vários telhados na região de São Paulo. O Josué é um dos agricultores responsáveis pela manutenção da horta. A rotina de trabalho é encarada com satisfação, dada a importância do projeto. De manhã eu subo para cá, né, até às 10, cuido do planto, colho, manejo as compostagens e às 10 horas a gente desce para fazer a compostagem. É gratificante. É o futuro, né? Muito legal, né? Parabéns à nossa capital paulista, que está aí, ó, cada vez mais verde. E a guerra da Rússia contra a Ucrânia está prestes a completar 2 anos. Ao mesmo tempo, o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas já dura praticamente 4 meses. Esses 2 eventos têm impacto direto na segurança alimentar e nos preços de diversos produtos no mercado internacional, como é o caso dos fertilizantes químicos, que são fundamentais para a nossa agricultura. O pesquisador sênior da Embrapa, o Mário Seixas, conversou com a nossa equipe sobre este assunto. Ele ressalta que diversos fatores compõem os preços dos fertilizantes e, por isso, o setor é altamente volátil. Você acompanha agora um trecho dessa conversa, olha só. É uma área extremamente sensível, que varia em questão de meses, ela é extremamente complexa, como toda atividade econômica, ela depende de muitos fatores para poder estar estabilizada. E nesse momento do mundo, como nós estamos nos últimos 5, 6 anos, as coisas são muito dinâmicas e muito instáveis. Então, essa oscilação de preços internacionais é que é um componente importante na hora de configurar a questão de oferta e demanda dos fertilizantes. E aí veio 2022, quando as coisas estavam ocorrendo mais ou menos, e veio a invasão da Ucrânia pela Rússia. Aí sim houve um tremendo desarranjo no mercado internacional de fertilizantes. E por que isso? Porque justamente a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia são 3 grandes produtores e exportadores de fertilizantes de potássio e fosfato. O Brasil é o maior demandador mundial de potássio. Então, o que ocorreu? Ocorreu que, com o fechamento dos portos da Ucrânia, com a questão do Mar Negro estar completamente cheio de minas para pegar navios e navios militares e qualquer navio comercial. Então, houve sim uma interrupção muito grande dessa troca comercial em 2022. Quando chegou
2023, quando se pensava que já ia se começar novamente a arrefecer os preços, aí aconteceu. O primeiro semestre foi, inclusive, um semestre muito favorável para ajuste de preços e quantidades, mas aí veio a guerra de Israel e Hamas. Não houve a mesma intensidade em termos de reflexos no mercado global de fertilizantes, mas houve sim, porque Israel é um grande produtor de rochas fosfáticas e também de potássio, né, de cloreto de potássio. Então, com isso, nós tivemos novamente, em 2023, mais um choque de preços, né? Foi um choque tão rápido aqui, quando setembro, outubro, novembro, nós já estávamos normalizando o mercado internacional de novo, entende? Então, todas aquelas informações que nós tínhamos, por exemplo, de setembro, onde vários componentes da composição de fertilizantes estavam sofrendo aumentos muito consideráveis, ureia mais de 15%, fosfato mais de 15%, 16%. Quando estava acontecendo tudo isso, os preços começaram a cair. Começaram a cair porque os grandes traders de fertilizantes globais estavam já abarrotados de produtos nos seus estoques. Então, com isso, houve uma diminuição da demanda dos países produtores e começou-se novamente a baixar os preços. O que nós temos visto de uma forma muito clara é que toda guerra e todo conflito ele afeta transportes, rotas marítimas, os fluxos das rotas marítimas e, evidentemente, o primeiro impacto é o impacto em preços de fretes que aumentam e que vai agregar no produto final. Quando você está escoando a produção de fertilizantes da Rússia, por exemplo, da Bielorrússia e da Ucrânia, que são fontes importantes para todo o globo em termos de fertilizantes, quando o Mar Negro se afeta com esse tipo de impedimento de escoamento de produção, os preços tendem a subir. Ocorre que, ao mesmo tempo, começou-se agora um conflito no Mar Vermelho, com a questão de Israel e Hamas, e agora envolvendo, digamos assim, potenciais países fortíssimos na região que podem, sim, trazer uma dificuldade muito grande. E uma das opções que eles têm em mente é ir contornar e usar o canal de Suez. Acontece que o canal de Suez está sobrecarregado também. Além disso, nós temos o canal do Panamá. E o canal do Panamá, que não está em guerra, que não está em coisíssima nenhuma, mas está com nível de águas muito baixo, que impede com que navios muito pesados cruzem o canal do Panamá. O potencial produtivo de fertilizantes do Brasil e parcerias comerciais que podem ser feitas com outros países são alguns dos assuntos que você vai acompanhar na segunda parte da entrevista com o pesquisador da Embrapa, Mário Seixas. É no Mercado e Companhia desta sexta-feira, não perca. E a seguir, estudo identifica a região árida no país pela primeira vez. O Arthur Miller explica as implicações diretas no agronegócio brasileiro no próximo bloco. Não saia daí. O Brasil registrou pela primeira vez a ocorrência de uma região árida, que é uma característica climática que pode ser causada pela falta constante de chuvas, do aumento da temperatura ou uma combinação dos dois. O estudo foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, junto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Quem explica, então, para a gente melhor é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, que está aqui conosco. Arthur, boa tarde para você. Olha, esse clima árido, ele foi identificado onde?
Lá no norte da Bahia. Boa tarde, Maruza. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Esse estudo é importantíssimo, realizado tanto pelo INPE quanto o Semadem, financiados aí pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e a gente trouxe esse mapa aqui para a gente entender melhor o que é essa situação aí de aridez no Brasil. Para a gente entender melhor aqui, são dados aí observados na qual você divide a evaporação pelo quanto chove. Aí esse índice varia. Se for abaixo de 1, significa que está chovendo menos pelo que evapora, ou seja, o solo tende a ficar ressecado. Quando é 1, significa que o que evapora é a mesma quantidade que chove, e aí são áreas na qual, principalmente em tons em verde, já são aí propícias à questão do setor agropecuário. E quando esse valor é acima de 1, a tendência é de uma cor azulada, que significa aí um excesso de umidade. Então, aqui nesse primeiro mapa, temos a situação que é o seguinte: para você analisar a climatologia aí de chuva, você usa 30 anos de dados. Aqui a gente está vendo um frame que seria equivalente aí a 1960 a 1990, aí como primeiro a climatologia. Então, percebemos que lá na Amazônia, com excesso de umidade, região sul também, com a região aí nordeste já conhecida sobre a sua semi-aridez, já com essas tendências aqui amarelas e alaranjadas. Eu peço que preste atenção, principalmente aqui no bioma da Amazônia, em Mato Grosso do Sul e também partes aqui do Maranhão e do Centro-Oeste, porque quando avançamos aí nessa questão, olhando para o próximo mapa, que é entre 1970 e 1990, já começamos a perceber aqui um tom mais verde claro, já puxando para o amarelo em Mato Grosso do Sul. Mesma tendência já é começada a ver aqui também no Tocantins e no Maranhão, e já avançando sobre o Pará e o bioma da Amazônia. Olhando aí já para 1980 e 2010, veja como vai piorando aqui a situação em Mato Grosso do Sul, também não só avançando na Amazônia, como também já na sua parte central também, pegando também a borda da região Nordeste. E quando olhamos aí para a última climatologia, aí, referente a 1990 a 2020, porque a próxima vai sair daqui a 6 anos, sendo considerada aí 2000 a 2030, veja como partes aqui de Rondônia já vão apresentando essa tendência à secura, como boa parte aqui já de Mato Grosso do Sul, partes aqui do Mato Piba, e se agravando aí no bioma da Amazônia. E veja, esse círculo aqui vermelho, que pega aí parte do norte da Bahia, já é considerado como uma situação árida, quando se faz essa divisão aí do quanto evapora pela precipitação, que fica aí abaixo aí de 0,2, ou seja, já é quase uma situação de deserto. Então, o panorama dessa situação é o quê? Que ao longo aí das décadas está chovendo menos aí no Brasil Central, como em boa parte já do bioma da Amazônia, e além de estar chovendo menos, altas temperaturas devido, claro, à questão do aquecimento global e também ao desmatamento. Então, é uma tendência preocupante que os cientistas vêm alertando pela questão da sustentabilidade e da preservação, porque a gente já está observando isso nos últimos 50 anos e se continuar do jeito que está, os próximos 50 anos, a tendência é só dessa mancha se espalhar. E com isso, a tendência é das áreas agrícolas começarem a se concentrar justamente aí na Amazônia e na região sul, que é onde tem aí o excesso de umidade, que vão ser aí as terras, né, na qual o produtor vai conseguir produzir. E aí essas terras aqui na região centro-oeste, boa parte do Mato Piba, vão ficar aí praticamente aí, inutilizadas. Isso é um grande problema, já pensando aí no setor agropecuário brasileiro a longo prazo, porque a gente pode até perder a competitividade no cenário internacional. Então é bom a gente sempre pensar a longo prazo. E mais uma coisa, além dessas regiões aqui estarem aí com essa tendência de ressecamento, por outro lado, existe uma tendência da região sul receber mais chuvas e essa situação se alastra. E olha só, pegando todo o litoral da faixa sudeste, ou seja, essa chuva aqui em excesso que deve ocorrer aí na faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro, pegando parte do Espírito Santo, potencializa aí muito o risco para enchentes, alagamentos e também deslizamentos. Então, é um problema generalizado, a gente precisa rever nossos conceitos e também aí buscar sempre pelo equilíbrio, claro, também manter a boa produtividade, porque fica difícil para o produtor que produz hoje aqui na região centro-oeste, Mato Piba, ficar já trocando de locais aí para conseguir produzir novamente. Então, a ideia é de fazer um bom planejamento para evitar aí que o pior aconteça, porque isso aqui é o que é observado, isso aqui não é uma previsão. Então, a projeção é que a tendência vai piorar, porque a gente precisa, ao menos, tentar a sustentabilidade no Brasil para amenizar a situação,
porque a gente tem um outro problema grande, que é a questão aí do aquecimento global, que vem modificando o clima e praticamente aí olhando essas imagens nos últimos 50 anos, dá para afirmar que até o clima no Brasil já mudou. Situação preocupante, né, Arthur? Arthur, obrigada por enquanto, mas daqui a pouco você volta, não vai embora não, tá? Porque a gente tem as dúvidas dos telespectadores para responder e também a gente vai querer saber a previsão do tempo para o mês que vem, para o mês de fevereiro, combinado? Então não sai daqui, daqui a pouco você volta, tá? Até daqui a pouco. E veja a seguir, com o avanço das safras de soja e milho, o cenário dos preços internos é de baixa. E no mercado internacional, a tendência também é de queda nas cotações futuras das commodities. Você vai entender tudo daqui a pouquinho na análise de Miguel Daúde. Até já! Com o avanço das safras de soja e milho, o cenário no mercado brasileiro é de baixa. Dados do CPEA apontam que os preços internos da soja operam nos menores patamares nominais desde agosto de 2020. Para o milho, houve uma intensificação do movimento de queda nos últimos dias, com o indicador Exalc BMF-Bovespa voltado a operar voltando aos patamares de dezembro. Quem explica se essa tendência continua é o analista de mercado, o Vlamir Brandalize. Confira também como que está a situação da comercialização da safra. Olha só. Olá, pessoal. Estamos aí com a colheita começando a ganhar ritmo, né? Ainda no Brasil, vamos dizer assim, 5%, 6% da soja colhida, milho também no começo. Mas vamos primeiramente da soja. Com relação à soja, a soja tem uns 30% dela negociada antecipada esse ano. O produtor aí tem mais de 40 milhões de toneladas para entregar. E o mercado está começando lento, né? O produtor está esperando cotações maiores. Houve uma paradeira nas negociações nesse começo de ano. E produtor colhendo e entregando contratos. Muita reclamação, né? As lavouras precoces foram muito afetadas pelo clima, então caiu muita produtividade. Mas a dúvida é de quanto que é a perda, né? Por enquanto, continuamos acreditando que a safra brasileira total, em função do recorde de área plantada, tenha ficado aí na faixa de 150 milhões de toneladas, por aí que é a projeção nossa. Com a ideia de perto de 46 milhões de hectares de plantio total. A comercialização vai ser lenta nesse começo de temporada. O produtor vai vender parte e vai segurar parte. O mercado começa a reagir provavelmente a partir de maio, né? Quando entregar esses primeiros contratos. É por aí que a gente está pensando nesse ano. Milho, temos a colheita da safra de verão e plantio da safrinha nesse momento. As condições de clima melhoraram, as chuvas voltaram, então o milho de plantio de safrinha está andando bem e a safra de verão no sul e sudeste, que domina essa primeira safra, também está andando bem. Então, por enquanto, condições de clima para milho estão razoáveis a boas. O que temos pela frente? Temos uma fase agora que o mercado do milho começa a recuar, né, em função da colheita da safra de verão e do ritmo mais lento de exportações, aí, principalmente de maio a julho, quando a soja domina os portos. Agosto em diante vamos ter uma retomada do milho e aí sim, talvez uma pressão maior. Acreditamos que o milho esse ano ele vai valer mais ou menos 15, 20% a mais do que estava valendo no ano passado. O milho vai ser mais valorizado que foi ano passado. Ao contrário da soja, né? Acreditamos que a soja vai valer um pouco menos que foi ano passado e a soja já está praticamente no fundo do poço. Milho também com leve tendência de queda nas próximas semanas, depois acomodação e reação mais para o meio do ano em diante, quando chegar a safrinha. Vamos ampliar este tema com o nosso comentarista, o Miguel Daúde. Daúde, que já está aqui conosco. Daúde, boa tarde para você. Olha, nós acompanhamos então a avaliação, né, do Brandalize sobre esses preços dos grãos no mercado interno. Mas agora eu queria saber sobre o mercado aí futuro de commodities, né, que vem sinalizando também fortes quedas, especialmente para a soja e também para o milho. Daúde, conta para a gente aí, tem perspectiva desse cenário se reverter? Como que o produtor brasileiro pode aí preparar daqui para frente? Boa tarde, Maruza. Boa tarde a todos. Pois é, Maruza, eu ouvi atentamente o comentário do Brandalize. Eu vou me permitir aqui a fazer um comentário mais prospectivo. O que nós podemos ter pela frente e quais são as variáveis que podem, em função de dados concretos,
podem interferir no preço da soja. Eu vou começando pela taxa de juros, né? Mas aí você me pergunta, mas o que tem a soja a ver com a taxa de juros, né? Tem muito a ver, porque os contratos futuros eles são negociados em torno de 20 vezes mais o que existe de soja no mundo, né? Você comercializa soja no futuro, né? E essa comercialização de soja no futuro, na composição do preço, embute, né, inflação, possibilidade de câmbio. Não estou falando do mercado nacional, nosso mercado, porque não tem liquidez, tanta liquidez. E taxa de juros e também câmbio. É toda essa composição, essas variáveis que levam os investidores a apostarem em commodities, né, que na opinião, na realidade, são ativos reais. O que está conturbando essas variáveis que levam a uma preocupação com o preço futuro da soja? É que esses investidores que são preponderantes na formação do preço da soja no mercado futuro e, consequentemente, no mercado à vista, spot, né, porque isso eles acabam vindo para o presente, eles estão saindo desse ativo. Hoje, o número de contratos que, entre aspas, a gente poderia dizer negativos, aumentou muito. E isso mostra que não há interesse desses investidores neste ativo soja. Por quê? A taxa de juros não está certo de que ela vai cair, né? A taxa de juros não vai cair. Então, peraí, eu vou continuar nos juros e não vou para esses ativos. Então, a expectativa de uma queda maior do preço da soja, né? E aí eu vou me permitir a incluir o milho lá fora, porque o milho lá fora tem uma dinâmica diferente do milho aqui, mas que, de uma certa forma, acaba atrapalhando, né? E o preço do trigo, eu vou tirar aí o café, porque ele tem uma outra dinâmica no mercado futuro. Isso tudo nos leva a uma grande preocupação, que é exatamente esse posicionamento, né, de que no mercado futuro esses investidores estão saindo e isso vai, sim, jogar o preço para baixo. Os contratos futuros indicam isso, saída desses investidores. Isso é o ponto negativo para a formação do preço, ou seja, a soja, por esse aspecto, pode cair. Outro aspecto que eu tenho observado é que boa parte dos analistas diz assim, não, mas nós vamos ter aí uma demanda maior, né? Mesmo que nós tenhamos aí uma perda, a gente vai continuar tendo demanda, enfim, não é bem assim, porque a Argentina vai produzir 25 milhões de toneladas a mais. O Brasil deve perder o quê? Uns 15 milhões com a questão do clima. Então, nós vamos ter a oferta maior numa economia cadente, ou seja, a economia mundial está decrescendo, a própria China está com dificuldade de crescimento, então, portanto, o que o produtor tem que fazer? Mudar as suas estratégias. Nós vimos aí o Brandalize comentar que não foi ainda comercializado grande parte da soja, em função de que os produtores estão esperando um momento melhor. Eu recomendaria, né, que se tomasse uma decisão neste momento para cobrir os custos. E aí, o que sobrar, você especula, você espera para ver o que vai acontecer. Mas é importante hoje você garantir os seus custos, porque o mercado mostra uma insegurança no futuro. Maruza. Fica aí a dica do Miguel Daúde, economista. Daúde, obrigada, viu, pela participação. A gente conversa mais amanhã. Ótima tarde para você. Eu que agradeço, Maruza. Um abraço a todos. Um abraço. E a seguir tem os detalhes da previsão do tempo para fevereiro. O mês deve ser quente, mas com bom volume de chuva em áreas produtoras. É rapidinho, a gente já volta, não saia daí.
Estamos de volta com o Mercado e Companhia desta quinta-feira. E quem também está aqui de volta conosco é o Arthur Miller, o nosso meteorologista, porque agora é hora da gente saber a previsão do tempo, Arthur, para o mês que vem, para o mês de fevereiro. Você já nos adiantou aqui nos bastidores que deve ser quente, né? Mas com algumas pancadas de chuvas, é isso mesmo? Conta pra gente. É isso mesmo, Maruza. Inclusive, aí praticamente deve fazer um calorão praticamente em todo o Brasil, com temperaturas aí abaixo da média somente em partes aí do sul do Rio Grande do Sul, como podemos ver aqui no mapa de anomalia, tendência de um período muito quente, principalmente na região norte, pegando em Matopiba, centro-oeste e boa parte aqui do interior da região do sudeste. Região sul, com exceção lá do litoral do Rio Grande do Sul, tendência também de um predomínio de temperaturas mais elevadas. Quando olhamos aí para a média de temperatura máxima, vemos que praticamente onde o calorão de 40 graus deve voltar são em áreas aqui em Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, também interior de São Paulo e parte do Triângulo Mineiro, como também partes em áreas centrais da Amazônia e lá em Roraima. Tendência também de um período quente em diversas áreas aqui, onde está amarelo e laranja, porque daí a máxima fica ali na casa dos 32, 36 graus. Temperaturas aí mais amenas, somente em áreas centrais aqui, pegando área central de Goiás, Brasília, faixa litorânea nas manchas em verde, que aí a máxima fica ali entre 27 e 30 graus. Quando olhamos aí para a questão da chuva, no mapa de anomalia, veja, tudo aqui que está em verde, verde e azul, significa chuva acima da média. Então, previsão é de chuvas mais volumosas aqui em boa parte de Mato Grosso, pegando aqui parte do Matopiba e principalmente aqui, atenção, né? Chuva muito volumosa, principalmente em Minas Gerais, sul da Bahia, Espírito Santo e também parte do Rio de Janeiro. Nas manchas em marrom, significa que deve chover abaixo da média, mas isso não quer dizer que não vai chover, porque quando olhamos aí para o acumulado de chuva no decorrer de todo o mês, vemos que os volumes aí passam de 200 milímetros em praticamente todas as áreas. Então eu chamo a atenção primeiro nas áreas onde vai haver esse déficit hídrico, que vai aí não só prejudicar as lavouras, como também vai ter impacto direto aí na produtividade, como em áreas aqui ainda do sul de Mato Grosso, pegando principalmente a faixa leste, norte do Paraná, interior de São Paulo, que são justamente áreas que, além de chover pouco, como vimos, as temperaturas vão ficar na casa dos 40 graus e até potencializar o risco para focos de incêndio. Quando olhamos aqui para a Bahia, chove praticamente em todas as áreas, mas não chove tanto ainda na faixa leste. É um bom volume de chuva, 80, 90 milímetros, mas não é suficiente para reverter o quadro de déficit hídrico. Mesma situação vale para Roraima. Agora, olhando para a questão da chuva volumosa, que deve não só atrapalhar os trabalhos em campo, mas possivelmente até provocar aí alagamentos com mais frequência, principalmente aí no Acre, parte sul aí do Amazonas, como também em áreas aqui que pegam principalmente aí o centro-norte do Espírito Santo e região aí sul da Bahia. Então, atenção aí nesses locais, porque deve chover aí de forma volumosa no decorrer do mês. Mas, apesar aí de todo o calorão, esse volume de chuva contribui com as lavouras, contribui na recuperação das pastagens, mas fico alerta para o produtor aproveitar as janelas de tempo firme, principalmente para realizar o manejo do solo e também o tratamento fitossanitário, porque nessa condição de calor e umidade tem muito surgimento aí de doenças fúngicas, mais ataque de pragas e inclusive até no gado aí, com o surgimento aí de mais parasitas. Fico alerta então do Arthur. Arthur, vamos para a nossa interatividade? Vamos ver o que o pessoal de casa tem enviado para a gente? Vamos lá. Boa tarde. Como fica o tempo nos próximos 15 dias em Canarana, ali em Mato Grosso? O Ailton Aparecido e também o Francisco. Os dois querem saber. Então, aí, respondendo o pessoal em Mato Grosso, tendência aí de temperaturas aí mais amenas, aí, ao menos até o final de janeiro, se elevando, aí, ficando com máximas aí, novamente na casa de 33 graus aí, já no início de fevereiro, mas tendência aí de se manter essa amplitude térmica entre 22 e 30 graus, aí não prejudica tanto as lavouras, não provoca tanto estresse térmico, porque o estresse térmico começa principalmente aí quando está acima de 34, 35 graus. Olhando aí para a questão da chuva, a tendência no próximo mapa, que vemos, ó, ainda chove nos próximos dias, janela de tempo firme entre o dia 27 até o dia 30, com algumas chuvas aí que mal chegam a ser agrícolas, e mal chegando na casa dos 10 milímetros, mas no começo de fevereiro também
previsão de um bom volume de chuva. Então, no total, em 2 semanas, 80 milímetros de chuva é um bom volume de chuva e, principalmente, não atrapalha os trabalhos em campo. Então, aparentemente, para Canarana, positivo aí. Tudo bem. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá, do Felipe. Boa tarde, queria saber a previsão do tempo para os próximos 3 meses aí na cidade de Boa Ventura de São Roque, no Paraná. Obrigada, Felipe, pela pergunta. Então, aí respondendo Felipe, tendência ainda de chuvas agrícolas aí, veja, no decorrer do mês de janeiro, também fevereiro, e até fazendo um alerta, que parece um março aí bem chuvoso aí na sua região, pode provocar aí alagamentos, pode provocar aí problemas, porque o acumulado é significativo, principalmente porque o solo vai contar com uma boa umidade, então essa chuva, quando chegar aqui de forma volumosa, deve atrapalhar os trabalhos em campo, mas com uma tendência já de um abril mais seco. Porém, até o final de fevereiro, chuvas aí bem distribuídas, volumosas, favorecem aí as lavouras, mas se pegar ali no período de colheita em março, vai ter problemas. Boa distribuição, então, pelo menos no mês que vem, né? Até o mês que vem. Vamos à próxima pergunta da Mariluze Pereira. Ela diz o seguinte: boa tarde, qual que é a previsão do tempo para os próximos meses no município de Lavandeira, no Tocantins? Obrigada, Mariluze. Então, respondendo a Mariluze, a tendência agora de chuvas mais volumosas, justamente devido à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS. Então, o período chuvoso é até o final de janeiro. Janela de tempo firme até a segunda quinzena de fevereiro, veja, com chuvas agrícolas aí no decorrer de fevereiro e até a primeira quinzena de março. E aí a chuva já cortando aí para o final de março, até ter uma chuvinha ali na última semana, mas já deve parar de chover a partir de abril. Tendência aí de uma boa umidade do solo, favorece os trabalhos em campo. Também não nessa semana até final de janeiro, mas aí no começo de fevereiro já segue os trabalhos normais aí no campo aí, que vai ajudar o pessoal em Lavandeira e no Tocantins. Ficam então as informações do nosso meteorologista, o Arthur Miller. Arthur, obrigada, viu, pela participação. Obrigado, Maruza, uma boa tarde para você que nos acompanha. A seguir, lavouras de arroz vão ter queda na produtividade em 2024. E mais, fazenda em Minas Gerais produz café carbono negativo. O manejo sustentável contribui para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. A gente volta já. O arroz vai sofrer uma queda na produtividade este ano. A projeção é da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, que avalia o clima como principal responsável no atraso do plantio em 2024. O repórter Marcelo Dias tem os detalhes para a gente. O clima, mais uma vez, foi responsável aí pela diminuição da produtividade do arroz para 2024. A estimativa é que tem uma queda de pelo menos de até 15%. Para repercutir esses números, eu vou conversar agora com Andressa Silva, que é diretora executiva da Abiarroz. Andressa, são números bem relevantes, né? Sim, em anos de El Niño, geralmente a gente tem uma quebra de 5% a 10%, mas a safra começou a ser colhida em Santa Catarina, que é o primeiro estado em que há colheita no Brasil, e a gente já consegue perceber uma queda de produtividade bem expressiva. E agora, essa questão do clima, que atrapalhou bastante, é um desafio que vocês vão ter para esse ano, pelo menos para tentar reverter esses números? É um desafio. A gente veio de um processo de estiagem em 2022, aí em 2023 as enchentes, que acabaram fazendo com que atrasasse o plantio, e esse atraso no plantio pode gerar queda de produtividade, porque justamente no período em que a planta precisa de mais incidência solar para a floração, o atraso do plantio prejudicou, comprometeu essa incidência solar, e a gente está vendo que em Santa Catarina, pelo menos, os resultados não estão bem favoráveis. O impacto disso é diretamente com o consumidor, né? Porque o que a gente vai perceber é que vai ter um aumento aí do preço e drasticamente o consumidor passa a consumir outros produtos. Isso é um cenário? Isso é um cenário. Embora em toda a entrada de safra a gente tenha uma redução de preço pelo aumento da oferta, o que a gente observa é que a gente não vai ter uma redução muito acentuada de preço, porque provavelmente o volume de produção vai ser reduzido, a gente vai ter um quadro de oferta e demanda muito ajustado, e isso sim vai fazer com que os preços fiquem firmes ao longo de 2024. E
Como é que fica essa questão, por exemplo, de tentar melhorar a questão desta produtividade? Ou seja, a tecnologia é um ponto essencial. Vocês já utilizam muita irrigação, agora como contornar essas condições aí usando mais tecnologia? A tecnologia, a pesquisa com desenvolvimento de variedades mais resistentes pode contribuir. E agora, para a gente finalizar, como é que fica essa questão da abertura da safra esse ano? Já está tudo programado para acontecer? Tudo programado, inclusive eu deixo o convite aqui do dia 20 ao dia 23 de fevereiro. A abertura da colheita vai ser realizada em Pelotas, né, Capão do Leão, mais precisamente. E nessa oportunidade também vai ser realizada a reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz, que é um fórum que funciona junto ao Ministério da Agricultura, que reúne toda a cadeia produtiva para discutir o cenário aí do próximo ano. Muito bem. Andressa, muito obrigado pelas informações. Vamos torcer para que o clima realmente ajude aí o nosso setor, porque realmente não está fácil. Tem que ter muita tecnologia para melhorar a produção. Marcelo Dias, do Canal Rural de Brasília, para São Paulo. Vamos torcer. Obrigada, Marcelo. Nós vamos mostrar agora como os produtores rurais têm contribuído para mitigar os gases de efeito estufa na atmosfera, o que pode vir a gerar créditos de carbono para a propriedade. Nós vamos até Monte Santo, em Minas Gerais, conhecer uma fazenda que produz café carbono negativo. O manejo sustentável faz com que cada quilo de café produzido, outros 4 quilos de carbono sejam sequestrados na atmosfera. Vamos entender, então, como essas técnicas de cultivo funcionam na reportagem do Planeta Campo. Monte Santo. O nascer do sol neste município mineiro se expande no horizonte como se consagrasse os montes e a vida. Vai ver que é por isso que a cidade tem esse nome. E é aqui que o ouro deixou de ser dourado e passou a ter outra cor e sabor. Um gosto de tecnologia, inovação e preocupação com o meio ambiente, traduzido na produção do café carbono negativo. Por trás do resultado, uma gestão assertiva e eficiente, fruto de um líder que cresceu no campo e tem orgulho da sua origem. Trabalhei a minha vida inteira ligado ao agro e com essa paixão pelas plantas, pela natureza, pela biodiversidade, né, por tudo isso que encanta a gente. Então, tudo que eu faço e que eu tenho feito, de alguma forma, tem alguma correlação com a agricultura ou com a sustentabilidade ou com a produção de alimentos de forma sustentável, né? Então, sempre está integrado de alguma forma nesse aspecto. Como a gente consegue construir um café carbono negativo? Através da implementação de várias práticas, do manejo de práticas sustentáveis na lavoura, na gestão dos resíduos da propriedade, na gestão da prática e da conservação das matas, das nascentes, das áreas de preservação que a fazenda tem. Então, acho que é um agregar valor na cadeia, não só do produto, das práticas e para o mundo, para o universo, para o planeta. Mas o que é esse conceito de café carbono negativo? Café carbono negativo é aquele café que consegue remover mais carbono da atmosfera do que emitir. Então, existem alguns produtos hoje que são conhecidos como carbono neutro. E o que eles significam? Eles significam que você consegue neutralizar suas emissões. Então, o tanto que você emite, você pode neutralizar, seja pela sua própria operação ou seja pela compra de créditos externos. Agora, quando a gente vai para o negativo, a gente dá um passo além. A gente consegue uma pegada positiva, ou seja, a minha própria operação consegue remover mais carbono do que emitir. Então, a gente consegue um saldo negativo. Então, você consegue ter um produto que ele é mais sustentável e ainda assim você consegue melhorar e ajudar o meio ambiente. Isso quer dizer que a fazenda apresenta uma produção de café onde o sequestro de carbono na atmosfera é maior que a emissão, o que gera um impacto positivo no meio ambiente. A Camila faz parte da equipe responsável por realizar o inventário das emissões de carbono, ou seja, medir o quanto a propriedade emite e sequestra de gás carbônico. Para ela, há uma lista de ações que contribuem para o resultado carbono negativo.
Dentre todos os manejos que são realizados aqui na fazenda que tem uma prática sustentável, a gente pode destacar o uso da compostagem e o uso de produtos biológicos. Esses dois produtos combinados, eles conseguem reduzir o uso de adubos químicos e fertilizantes nitrogenados e, em compensação, também conseguem diminuir a quantidade de operações mecanizadas em campo. E aí, quando você tem essas práticas, você reduz a quantidade de combustíveis fósseis queimados e em consequência, você consegue aumentar o estoque de carbono no seu solo e na biomassa das plantas. Nós estamos na compostagem da fazenda. Esse material vai voltar para o solo como adubo. Ele é feito de subprodutos e resíduos do beneficiamento do café e também de outras indústrias. Tem aqui pó de rocha, esterco de frango, esterco de gado. Tem também casca e palha do café, além da água residual, usada para lavar o fruto, que é rica em potássio, essencial para o desenvolvimento das plantas. São ações sustentáveis como essa que fazem total diferença no cálculo da pegada de carbono da propriedade. É importante que o produtor tenha em mente que, para chegar ao patamar de café carbono negativo, há um conjunto de práticas que precisam ser realizadas, como manutenção da cobertura do solo nas entrelinhas do café, roçada ecológica, uso de biológicos, uso de compostagem, preservação de vegetação nativa dentro das propriedades rurais. Então a gente tem o componente de emissão e o componente de remoção. A conta disso, um menos o outro, vai nos dar o balanço. E esse balanço vai nos indicar se a gente tem uma produção que emite, uma produção neutra ou uma produção carbono negativo. E quais os resultados da fazenda? As emissões referentes à safra 2021-2022 foram de 4,47 toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano. Dessas emissões, a principal fonte foi a queima de combustíveis fósseis, com 52,9%, a aplicação de fertilizantes nitrogenados, com 40,2%, e, por último, calagem do solo, com 6,9%. Já as remoções totalizaram 14 toneladas de CO2 por hectare por ano, sendo a remoção estimada pelo solo a mais representativa, com 53%, e a remoção de carbono pela biomassa, que pode ser entendido como tudo que está acima do solo na lavoura, representa 47% do total das remoções anuais. O balanço de carbono da propriedade contabilizou um valor médio de remoção de 9,52 toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano na safra 2021-2022. Isso quer dizer uma pegada de carbono de 4,68 quilos de CO2 por quilo de café verde produzido. Isso significa que para cada quilo de café produzido na fazenda, cerca de 4 quilos de carbono estão sendo sequestrados na atmosfera, o que traz resultados positivos para o planeta e também para o próprio cafezal. Bom, aqui na Fazenda Viola a gente consegue, é nítido isso hoje, a gente vê realmente uma diferença com relação à resistência das lavouras, né, às adversidades climáticas, passando por vários problemas, né, no clima, a gente consegue ver as lavouras se recuperando muito bem. A gente vê que após qualquer evento de estresse ou qualquer evento que seja mais agressivo para a planta, a gente é nítido que a gente vê que a planta está mais preparada realmente para suportar a todos esses problemas adversos que estão acontecendo cada vez mais no nosso clima. O café carbono negativo é consequência de uma série de ações que vão desde a preocupação com a conservação dos recursos naturais até iniciativas que retornam para a fazenda como benefícios financeiros, como facilidade de acesso ao crédito e a novos mercados. Essa visão empreendedora sustentável ainda é um privilégio de poucos. A torcida é de que essa mentalidade cresça e seja encontrada por todo o planeta. O Carlos valoriza o time que tem e guarda expectativas positivas para o futuro. A natureza é a maior demonstração que a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa de um time, a gente precisa de tanta coisa para fazer acontecer. Eu costumo dizer para mexer o doce, né? Então, para a gente poder fazer tudo isso acontecer junto, é fundamental que tenha essa integração da natureza. E eu acho que as tecnologias que vão vir, elas vão ir nessa direção e por isso que eu acredito que nós vamos ter possibilidade de descarbonizar o nosso planeta.
Muito legal, né? E o Mercado e Companhia desta quinta-feira vai ficando por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias no canalrural.com.br. Obrigada pela companhia de hoje. Uma ótima tarde e até a próxima. Tchau!